Oi, gente, mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou com a maravilhosa Letícia Santiago, que eu já conhecia de outros carnavais, porque eu te conheci, Letícia, do Big Brother. E aí, gente, eu tomei um susto que eu lanço minha candidatura para deputada federal e eu vejo que minha colega de chapa é você, candidata a deputada estadual. Bem-vinda, viu, Letícia? Ai, Duda, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você. Você sabe o quanto eu te admiro e acompanho a sua trajetória na política. Você, para mim, é um exemplo de ser humano a se espelhar mesmo. Meu bem, eu que agradeço por você estar aqui. Um prazer. Já te acompanhava nas redes, igual eu disse. Inclusive, o seu Instagram é maravilhoso, viu? E a pergunta que eu faço para você é que eu fiquei muito surpresa quando vi você na política. Já sabia dos trabalhos sociais que você fazia, já te conhecia como apresentadora também, sempre soube desse lado mais engajado seu em relação a grupos mais excluídos. Mas a gente sabe que a política é um espaço muito tóxico, muito violento, sobretudo para as mulheres, porque o machismo que há na sociedade, ele às vezes fica muito maiúsculo, bem mais maiúsculo na política, em que a disputa de poder é mais escancarada. Muito. Por que você veio para a política? Nossa, Duda, realmente, se for olhar pela matemática, eu não entraria, né? A gente sabe que esse machismo está em todos os espaços, mas no político a gente tem na Assembleia 7% de mulheres e no Congresso 18%. Então, somos muito pouco representadas, somos muito mal representadas porque a gente não tem nem a equiparação, né, em nenhum dos dois espaços. Isso é fundamental. A mulher precisa entender que só vai haver políticas públicas com a sensibilidade que nós precisamos quando existirem mais mulheres eleitas. Então, primeiro pela falta de representatividade, né? Foi um convite entrar na política, eu não busquei isso ativamente, eu fui convidada a estar nesse espaço. O partido me convidou desde o ano passado, eu vim uma conversa, na época eu ainda era casada e meu ex-marido é que me colocou nesse lugar. Eu avaliei muitas coisas, né? Como influenciadora, eu pensei que eu tinha muito mais a perder do que a ganhar. É natural. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de representação foi me tocando, sabe? Durante esse período que me convidaram, eu fiquei raciocinando em cima daquilo. Eu sabia que eu podia desistir a qualquer momento, né? Antes de ser pré-candidata. E aquilo foi me tomando a ponto de pensar... Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu tenho essa vocação, embora não tenha experiência na política? E aí eu me voltei para as minhas redes sociais, em que as mulheres me sentem como uma voz de conselhos. Elas me pedem conselhos de uma empresa, se abre, se fecha, se tenta caminhar por um sonho. Relacionamentos também. Então, eu vi uma forma de transformar aquele patrimônio social que eu tenho, uma voz que eu tenho, em mais do que só para mim, mais do que só individual, e pensar no coletivo como algo transformador. Eu não tenho vocação para mentir, não tenho vocação para ser corrupta em nenhum sentido da palavra, né? Mentira, conchavos, não tenho essa vocação, sou extremamente transparente e espontânea. Então eu entendo que se todas as pessoas boas desistirem da política e desistirem de tentar esse espaço, a gente não vai mudar nada. Então a gente precisa de pessoas como eu e você para que a política seja valorizada como algo de transformação da sociedade, da vida de cada pessoa, de cada dona de casa, de cada pessoa que está ali se sentindo pouco ouvida, pouco apoiada, né, socialmente. E há quem ache que esse argumento de representatividade, ele por si só não se sustenta, mas sustenta e muito. Vou dar um exemplo na Câmara de Vereadores. Na última legislatura eram 4 vereadoras. Agora são 11 vereadoras. E a quantidade de projetos de leis aprovados, voltados para as mulheres, aumentou consideravelmente. Inclusive, um projeto que a gente construiu, que eu fiquei extremamente feliz de ser aprovado, sobre dignidade menstrual. Na última legislatura, tentaram apresentar um projeto como esse, não avançou na Câmara. Aí, após eu ser eleito, eu conversei com o prefeito, mostrei para ele o tema da dignidade menstrual. Em princípio, ele ficou contrário, porque ele disse que esse tema é um tema tabu e nós temos uma Câmara super conservadora e esse projeto não vai avançar na Câmara.
Aí, sabendo que o tema a menstruação é um tema tabu na sociedade, infelizmente, o que nós fizemos? Buscamos construir o projeto da forma mais responsável possível. Conversamos começamos primeiro conversando com as escolas, passamos um questionário para a escola perguntando se elas achavam interessante a distribuição de absorvente. Aí conversamos com diretoras, pedagogas, com as alunas. Depois conversamos com os conselhos populares, perguntando a opinião deles sobre essa política pública. Eles também ficaram favoráveis. Conversamos com outros estados que construíram essa política. E aí, depois de ter feito toda essa costura, nós construímos o projeto de lei que vai criar o programa de dignidade menstrual, e o projeto tramitou nesse último ano e foi aprovado agora em primeiro e segundo turno. Agora, uma coisa que eu acho interessante, quando o projeto estava tramitando, as pessoas disseram: mas distribuir absorvente nas escolas municipais para as pessoas que menstruam é caridade. Me acusaram de caridade. Eu falei: não é caridade, é política pública. Porque distribuir absorvente nas escolas é combater a evasão escolar. Que há um número que mostra que 16% das pessoas que menstruam na fase escolar perdem até 40 dias do ano letivo por não ter... Não, desculpa, o dado é outro. 16% das pessoas que menstruam na fase escolar não têm dinheiro suficiente para comprar absorvente no Brasil, né? E que as estudantes perdem, em média, 40 dias do ano letivo por não ter acesso a produtos voltados para a saúde menstrual. E eu falei: então a gente está fazendo política pública. Com certeza. E um fato curioso, só para ampliar aqui, é que falaram: mas isso vai ter um impacto muito grande no orçamento da prefeitura. Nós fizemos um cálculo, sabe quanto que vai custar para a prefeitura distribuir absorvente para todas as pessoas que menstruam nas escolas? 0,001% do orçamento já aprovado em educação. Ou seja, não distribuiu absorvente nas escolas porque as pessoas que criam leis, em sua maioria, não menstruam. Da importância de justamente. Mulheres, né? É isso que a gente precisa entender. Quem está legislando é homem. Quando que o homem vai entender o que é a menstruação? Qual é a importância de um absorvente? A pasta de dente não tem imposto. O absorvente tem 40% de imposto. Por que essa disparidade? Justamente porque não é interessante. É justamente por isso que chega a esse custo tão baixo, porque o ICMS é altíssimo. Exatamente. A luta no Congresso Nacional é para colocar o absorvente, né, na cesta básica como um produto básico. Básico. Né? E nunca foi pensado isso porque as pessoas que pensam a lei não menstruam, de modo geral. Né? Justamente. E agora, uma provocação que eu faço, porque é assim: quando você teve a sua trajetória longa em vários campos da sociedade, mas seu nome se publicizou nacionalmente quando você participou do Big Brother 14, não foi isso? Isso, Big Brother 14. E tem no imaginário popular a ideia de que as pessoas que participam do Big Brother, de modo geral, são pessoas fúteis, vazias, mas ao mesmo tempo, todo Big Brother é um debate na sociedade. Alguns têm uma visão sociológica do Big Brother, outros falam: não, é um programa fútil. Como que você vê esse debate? É muito interessante porque o debate que existe no Big Brother é o debate da sociedade em si, né? Você convive... Aquilo ali é um aquário, mas que ele se reverbera aqui na sociedade. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. E esses julgamentos, o preconceito, todos os temas que o Big Brother levanta são temas que realmente acontecem ao nosso redor, na nossa vizinhança, na nossa escola, na faculdade, enfim, no emprego e em todos os lugares públicos a gente vê aquilo ali acontecer. Claro que ali em condições mais extremas, que é justamente para existir o conflito, né? E o debate de ideias, que acrescenta, porque em certo ponto, e a gente vê com um certo desdém o Big Brother, eu vou te confessar que eu tinha um preconceito enorme com o Big Brother, eu entrei como convidada e não como uma participante que se inscreveu, então eu não assistia Big Brother naquela época. Mulher, você foi convidada para a política e convidada para o BBB, que arrasou. Fui convidada, então eu sinto assim que existe algo de maior e eu tenho uma responsabilidade de usar isso de uma forma positiva que não é só para mim, porque eu sinto que se eu estou num espaço em que existe uma disputa muito grande, né, existem muitas pessoas com vontade de estar naquele espaço, eu preciso fazer justo, eu preciso fazer a diferença,
né? Eu sinto uma responsabilidade muito grande em estar nisso como convidada, né? Alguém ou algumas pessoas me enxergaram como apta para aquilo ali, inclusive para o Big Brother. Então, quando eu estive lá e eu ganhei uma prova de resistência de mais de 16 horas, foi muito exaustivo e tinha homens, né? E aí vão falar do machismo aí. Tinham homens fortíssimos, talhados, aqueles caras preparadíssimos fisicamente para estar naquela prova. E eu falei, quem sou eu na fila do pão? Naquela época eu me achava assim. E foi uma das experiências que me transformou, Duda. Aquela prova de resistência em que eu entrei pensando assim, eu vou dar o meu melhor. Eu não tô aqui à toa. Eu não tô dentro de um programa me expondo pessoalmente. Eu tinha uma filha já de 4 anos me esperando em casa e eu vi aquilo como uma oportunidade de ganhar um dinheiro que seria para minha filha, né? Pro futuro da minha filha. Eu falei, eu não posso sair daqui sem dar o meu máximo. O meu máximo se eu precisar cair no chão desmaiada, eu vou cair no chão desmaiada. Eu não vou sair porque eu tô com sono, eu não vou sair porque eu tô com sede, nem com fome, nem com nada, nem com dor. Eu vou sair se eu tiver com muita dor, porque meu corpo não aguentou, ele foi mais forte do que eu. Foi assim que eu ganhei aquela prova e me enxerguei. Foi a primeira vez que eu me enxerguei com a força da mulher que eu sou. Porque eu me subestimei. Eu entrei naquela prova, eu entrei naquele Big Brother subestimada por mim mesma, sabe? Para mim foi uma grande vitória, um grande marco na minha vida vencer tantas horas, vencer a mim mesma, vencer o meu intelecto, vencer o meu emocional, o meu físico. Não era nem contra ninguém, né? E no final da prova, Duda, é interessante que ficou eu e um cara muito raçudo e ele começou a me encarar pra me intimidar. E eu assim, poxa, eu sou muito, muito tranquila, eu não sou muito competitiva. Então eu olhei pra ele e falei, pô, quem ganhar aqui ganhou. Estamos muitas horas, sei lá quantas horas, mas quem ganhar ganhou. Ele olhou pra mim como se estivesse num ringue de boxe e tal, e virou. Era uma coisinha assim pra gente ficar em pé. E ali era a piscina do Big Brother, onde todo mundo ficava deitado, mas era depois do almoço, umas 4 da tarde. A prova começou 10 da noite e foi até 4 do outro dia. E lá tinha todo mundo, a gente tava virado. Ele virou pra mim. Eu que tava virada, virei pra ele. Achei que ele ia conversar comigo. Ele virou e ficou me encarando assim. Eu tô forte, eu quero que você desista. Que horrível. Achei tão desonesto da parte dele que eu jamais faria isso, assim, eu jamais teria coragem de fazer. Mas quando eu me vi oprimida daquele jeito, eu falei, peraí, aí também não, né? Aí não, se você quer jogar sujo, nós também temos uma capacidade mental, nós mulheres temos essa força mental. Tem dobro, né? Eu tô tranquila, mas você veio mexer, virei pra piscina, onde não tinha ninguém, e eu cumprimentei uma pessoa, assim, meu dedo doía, minhas articulações todas doendo. Aí eu tirei o peso que eu tinha que segurar, um peso grande assim, fiquei de uma mão só, que era assim, impossível, e fiz assim, ó. Não, tá tranquilo. Não, tranquilo. Tinha ninguém. Ele tava tão concentrado em me fazer desestabilizar que ele não checou se tinha alguém ali e não tinha. Isso deu 5 minutos, ele... eu tô cansado, eu vou desistir. Não, continua. Acho que a gente aguenta mais um pouquinho. Eu dormi ontem depois do almoço, né? Você dormiu? Nisso ele desistiu e eu ganhei essa prova. E eu falei, meu Deus do céu, foi uma coisa assim, em que eu vi a força que eu tinha dentro de mim, sabe, como mulher. Foi um dos marcos da minha vida, foi esse. Mas essa vitória pessoal, ela diz muito também de uma vitória coletiva que você tem construído, não só em relação à questão do feminismo, mas também em relação aos projetos que você constrói na cidade, no estado. E que é uma coisa que acho que o complicado, quando a gente participa de um Big Brother, parece que eles colocam um rótulo da gente de ex-BBB e que apaga tudo que a gente já construía para além disso, né? E tem vários projetos que já construiu. Acho que seria legal você usar esse espaço para mostrar que já tinha uma construção que você fazia e que ter participado do BBB pode dar visibilidade nesses projetos, né? Com certeza, Duda. Eu vim de Diamantina, interior de Minas, Vale de Jequitinhonha, né?
E eu convivi muito no interior. O interior traz essa questão de humanidade pra gente. A gente convive nos mesmos espaços. Diferente de uma capital em que né, é muito maior, então existe uma segmentação. No interior, eu acho que isso torna a gente mais humano. Você tem convivência com todo mundo ali. E quando eu fui pro Big Brother e voltei, muita gente que já me conhecia me viu com outro olhar. Com aquele olhar distante, como se eu fosse alguém diferente do que eu sempre fui, porque sempre fui do interior, de conviver com pessoas, né, ali simples, da minha região mesmo. Minha família, a família do meu pai, a família da minha mãe vem de uma região muito, muito pobre, sabe, mais para o interior de Minas. Meu pai de Turmalina, minha mãe antes de ser, não é nem Cerro. Então, eu venho com essa bagagem. E o social, quando você tem essa origem, te importa muito. Meu pai passou fome. Fome mesmo, não é modo de falar. Meu pai nunca teve um brinquedo. Meu pai nunca brincou de carrinho. Meu pai não sabe desenhar um boneco. E ele venceu na vida, sabe? Saiu lá de Turmalina, interior de Minas, muito pobre, e ajudou a criar os 8 irmãos que ele tem, junto com os pais que não tinham condições. Então, os 8 se formaram e cresceram na vida, mas com muita luta. Então, isso te enche de uma raiz que, embora não seja minha história, é a história de quem me criou. E é com esses valores que eu entendo que eu preciso realmente cuidar de quem me cerca. E sendo assim, eu tenho alguns projetos que eu apoio desde criança, desde quando eu morava em Diamantina. A gente apoia muito o Pão de Santo Antônio lá, que é um lar de pessoas mais idosas. Eu tenho muito carinho pelas pessoas mais velhas. Acho que elas têm sempre uma experiência de vida, elas têm uma história sofrida e bonita para nos contar, que sejam quais sejam, né? Não importa de onde elas vêm. E aqui em Belo Horizonte, eu era colunista de uma revista. Por 3 anos eu fui colunista, em que eu selecionava as ações sociais, ONGs, instituições, principalmente de Belo Horizonte, mas de Minas como um todo, para publicizá-las. Então, a partir do meu movimento também do Big Brother, eu passei a publicizar, dar esse espaço que eu tinha dentro da rede social para trazer recursos, trazer visibilidade para projetos sérios, já existentes na sociedade, porque eu acho que a gente não precisa criar, a gente precisa apoiar, né? Os que carecem, sempre estão carecendo de recursos, porque é difícil fazer o bem. As pessoas dão muito mais valor para polêmica do que para coisa boa, mas ainda existem pessoas que apoiam. E eu sou há 5 anos embaixadora do Proação, que é outra instituição, né? Uma dessas instituições que eu apoiei e que eu abracei, porque cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Toda cidade ela precisa ter, né, essas casas de acolhimento, e o Proação é uma delas. E tem um trabalho muito lindo, muito sério, né, que eu apoio, ajudo a captar recursos também. E assim, mas eu faço, Duda, como eu sou influenciadora e das redes sociais, quando a gente faz o bem, a gente não quer mostrar. Eu mostro um pouco porque é a minha forma de captar recursos, mas eu nunca publicizei isso de uma maneira tão aberta, porque é algo do coração mesmo, que a gente faz por amor e não é para likes, né? Não é para ter likes. Então a gente tem 2 pontos em comum. O primeiro que essa preocupação com idosos, eu me lembro que eu me candidatei ao Senado, e agora eu vou replicar isso quando candidato a deputada federal, a importância de ter uma fatia maior do orçamento para a população idosa. Porque nós temos um país que está cada vez mais idoso. O aumento da expectativa de vida devia acompanhar uma melhor qualidade de vida para os idosos também, né? E não acontece. Justamente porque nos últimos governos um ataque, né, a reforma da Previdência foi terrível, não temos mais a aposentadoria cada vez mais distante. As gerações anteriores, o que se tinha pelo machismo enraizado era de que a mãe e o pai ficavam, depois de idosos, morando com a filha, né, por causa do machismo enraizado em Minas. Mas agora você tem cada vez mais emancipação feminina, pessoas trabalhando cada vez mais por causa de uma crise econômica e pouca política pública para idosos, né? E é um tema que o nosso campo pouco discute. E um outro ponto em comum em relação à criança. E nós aprovamos aqui em BH um projeto de lei que institui a Semana Municipal do Brincar.
e incentiva a prefeitura a criar políticas públicas voltadas para a brincadeira. Porque nós temos a ideia e provocamos o prefeito para transformar Belo Horizonte na capital nacional do brincar. Ai, porque brincadeira... Arrepio! Nossa, aqui, arrepio de verdade. Nossa, meu Deus. Porque brincadeira é coisa séria. É coisa séria. E uma cidade boa para criança é uma cidade boa para qualquer idade. E, para além disso, quando se cria política pública para criança, está combatendo a obesidade, desenvolvendo a intelectualidade da criança, sociabilidade. É esperança. É esperança de um futuro diferente. A criança é o futuro. E rompendo uma lógica adultocêntrica, porque a cidade ela é feita e pensada para os adultos. Para os adultos. E aí a gente quer romper essa lógica adultocêntrica e entender que a cidade é para todos. Inclusive as crianças. Aí semana passada nós chamamos as crianças para a Câmara Municipal para elas começarem a discutir o plano diretor para as crianças, discutir um projeto de mobilidade para as crianças. Quer dizer, quanto mais crianças participarem da política, mais vai mudar a cidade. Que lindo, Duda. Outro tema que eu gostaria de colocar para você, porque eu sou pianista profissional. Ai, que arraso, mulher. Lá em Diamantina existe um conservatório de música, né, estadual. Então, eu me formei com essa facilidade, porque é uma cidade musical, mas eu acho que a música, ela traz disciplina, traz muita sensibilidade, né? Acho que ela tem vários ganhos, não só de aprender um instrumento, que é algo também vantajoso, mas para a criança ela é muito importante. E eu queria trazer mais música, você que gosta muito de poesia também, que é muito inspiradora, mas assim, a música, sabe? Trazer isso mais para o Estado. Sem dúvida. E políticas culturais, a gente vai discutir segurança pública, a gente responde que investir em cultura, políticas culturais, é investir em segurança pública. Né? Claro. Investir em educação é investir em segurança pública. Eu não sabia que você era pianista, não. Depois eu vou pegar umas aulas com você. Vamos, eu vou adorar. Mas você estava falando de trazer para o tema da música, mas eu desconfio, me corrija se eu estiver errada, que essa vinda para uma política partidária institucional está muito ligada à sua trajetória em relação a debates no campo do feminismo, das mulheres, que você já faz isso em suas redes. Eu vi que você tem discutido muito a questão de relações abusivas, que é um tema que tem um apagamento muito grande. Foi um pouco disso também que você veio para a política. Sem dúvida. A política, como eu te falei, eu comecei a pensar em... Bom, a política faz sentido para mim como representante de alguma causa? Qual causa que mexe comigo, me toca realmente? Eu acho que as causas que podem tocar a gente, Duda, são as causas reais. As causas que a gente vive. A gente não precisa sentir a dor do outro para poder representá-la, é certo. Mas se ela for um pouco nossa, a gente tem um pouco mais de legitimidade, a gente tem um pouco mais de força para combater aquele mal, ainda que venham os obstáculos. Porque vêm os obstáculos. Quando você se posiciona e decide defender alguma causa, né, você se destaca naquilo ali, você começa a abrir, especialmente eu que já venho da internet, já tenho uma imagem dentro da internet, vem muita coisa contrária. Então, eu entendi que uma causa que eu sou legítima, eu entendo, eu vivi e eu sei que tem mulheres que passam por coisas parecidas ou piores, elas podem me ter como uma referência. As mulheres começaram a me pedir para falar, elas vinham, né, no meu direct lá no Instagram, Letícia, me parece que você está vivendo isso e eu quero que você se abra, porque isso pode representar tantas de nós. A gente quer saber como que você chega lá. E isso era uma relação abusiva? Era uma relação abusiva. Né? Eu tive algumas situações abusivas, algumas, né? Então, com as minhas experiências dentro de relações que eram muito longe de serem entendidas como saudáveis, eu comecei a estudar sobre o assunto. Já tem alguns anos que eu venho estudando, para falar a verdade, né? Para ter propriedade, eu sou muito criteriosa, porque a gente tem uma responsabilidade, né, Duda, não só enquanto cidadã, mas enquanto uma pessoa que representa outras vozes, que está falando com outras pessoas. Então, eu busquei muita informação para chegar até agora embasada como eu estou, né? E a questão do abuso, ela é perigosa porque a pessoa abusada, em geral, ela não sabe que ela está sendo abusada. Ela não tem consciência do que é.
Porque ela está numa relação em que existe muita manipulação, em que joga-se com o psicológico dela o tempo inteiro, ela fica desacreditada em si própria. Então ela passa a questionar suas verdades e a rede de apoio dela muitas vezes é fragmentada. Porque o abusador, o que ele faz? Ele tira os vínculos, tanto familiares quanto sociais. Então, aquela pessoa abusada, ela fica totalmente dependente da opinião daquela referência que ela tem. Então, é muito sério. Muitas mulheres precisando de socorro, elas me pedem, inclusive. E aí eu resolvi abrir para esse lado que elas naturalmente foram me procurando, se identificando com alguma coisa e me pedindo esse socorro. E eu falei, poxa, é uma causa realmente que precisa de apoio. Eu vejo, por exemplo, as medidas protetivas, elas são, por lei, elas precisam sair em 48 horas, mas não saem na prática. Para falar a verdade, eu quero lutar para que seja 12, porque a pessoa que fez algum tipo de abuso, especialmente uma agressão física ou uma ameaça, Duda, em 48 horas, muita coisa pode acontecer, você concorda? É muito sério isso. Quantas mulheres, nesse meio tempo, sofrem o feminicídio que está aí em alta, vertiginosa, infelizmente, né? É fruto disso. Então, enquanto a gente não tiver pessoas que defendam, mulheres que defendam mulheres, isso vai continuar crescendo assim. E falando de relações abusivas e abuso, acho que há 2 episódios que eu posso dar como exemplo. Eu me lembro que eu dei aula em pré-vestibulares minha vida toda. Foi o local onde eu mais via relações abusivas entre professor e aluno, professor e aluna. E eu lembro que durante minhas primeiras aulas, a primeira coisa que eu falava para as alunas era: não se relacione com o seu professor. Porque pode ser que a relação não vai se configurar como abusiva, mas a chance de ser abusiva é muito grande. Porque você tem um professor num espaço de poder hierarquizado, um personagem que vai 40 anos, um astral de jovem, conversando com alunos que têm 18, 19 anos, que estão num período de vulnerabilidade emocional por causa do pré-vestibular, por causa do vestibular, várias inseguranças. O professor tem uma estabilidade financeira que vai levá-la para vários locais e que ela vai se sentir encantada com aqueles locais. E a maioria deles casados, que vão dizer que está em crise no casamento, mas não é crise de coisa nenhuma, vai ficar com ela, mostrar as fotos dela para os amigos, ela vai se apaixonar. Muitas se apaixonavam, porque apaixonavam pelo personagem, não pela pessoa, e 3 meses depois terminava, ele ficava dando aula, saía como gostosão, e ela acabava com o ano letivo dela, porque caía numa depressão, num sofrimento muito grande, além da vergonha, porque a coisa espalhava pelas escolas, sabe? Nossa, e é onde eu mais via relacionamento abusivo, e muitas não sabiam que estavam. E acho que um segundo exemplo que eu vivi na prática foi em relação aqui em Belo Horizonte, há uns 4 anos atrás, eu denunciei um tatuador que abusava das mulheres quando ele ia tatuar. Ele ia tatuar as meninas, então tinha que tatuar a costela. Eu lembro disso. Tinha que tatuar a costela, ele pedia para ela ficar sem roupa. E aí encostava nos seios dela e fazia sempre assim com as meninas. E chegou uma denúncia para mim. E quando eu publicizei, vieram mais de 100 em seguida. E a maioria disse exatamente isso. Eu não sabia que estava sendo abusada. Saiu no Fantástico a matéria, e eu me lembro que após o Fantástico, e o tatuador foi preso, uma pessoa me mandou uma mensagem assim, chorando no Instagram, dizendo: Duda, eu sempre fui feminista, liderei vários coletivos feministas, sou uma referência na luta feminista em Minas, e estou com vergonha de mim, porque esse tatuador fez isso comigo. E eu que sempre discuti relacionamento abusivo, não sabia que eu estava sendo abusada no estudo de tatuagem, sabe? Com apagamento absurdo. O apagamento absurdo. E eu vi que você mudou um pouco de tom quando vai discutir o relacionamento abusivo, porque tem que mudar mesmo. Precisa mudar, Duda. Não é uma opção, não é uma escolha. As pessoas me entendem na internet como uma pessoa acessível, espontânea, alegre, que sou realmente. Mas um assunto sério, ele precisa de firmeza. E para combater algo tão sério como o abuso, a gente precisa tomar uma postura diferente. Eu precisei aprender a tomar uma postura diferente. E o que eu acho que é patético na sociedade é que a conta não fecha. Você tem
grande parte das mulheres dizendo que sofreram inúmeros abusos, e quando você vai conversar com os homens, eles dizem que não abusaram. A conta não fecha, não é isso? Quer dizer, um apagamento absurdo. Inclusive dos dados, né? Você procura dados sobre isso e não encontra. Existe um apagamento real de dados sobre os abusos sofridos pelas mulheres. Então, assim, se a gente não pensar em políticas públicas que acolham essa mulher, que a voz dela seja ouvida quando ela está ali, ou num órgão de saúde, ou num órgão policial, em que ela seja recebida, a voz dela seja escutada e acolhida, validada, né? Porque ela ainda passa o constrangimento de denunciar, de ir atrás dos seus direitos, mas quando ela chega lá, ela é descredibilizada, ela é humilhada muitas vezes. Então a gente precisa mudar. E uma coisa que é legal a gente construir junto, caso você seja eleita e eu também, é de que no caso desse tatuador, foram mais de 100 denúncias que chegou a mim. Nós formalizamos umas 25 denúncias na polícia. Ele foi preso, condenado por apenas uma denúncia, porque as outras 24 tinham passado o prazo para fazer a denúncia. E aí, a tese que a delegada colocou foi como o prazo tem que ser muito maior, porque elas não sabiam que estava sendo abusada. Claro! Então, o debate é para mudar a legislação para que o prazo para a denúncia seja muito maior, porque as mulheres só vão saber que está sendo abusada anos depois, que aquilo é um abuso, que aquilo é um assédio. Né? Enquanto ela está sofrendo abuso, a maioria não sabe que está sendo abusada. Ela passa muito tempo e, em geral, é quando ela até sai um pouco do trauma. Ela cuidou daquele trauma para depois ela ter consciência, lucidez. Porque o abusador, o que ele faz? Não, você não viu isso não. Você tá ficando doida? Isso não aconteceu. Então, a ponto dela estar emocionalmente livre para entender que aquilo ali foi um abuso, de fato, o prazo tem que ser muito maior. Fico feliz de você atentar por tantas situações assim, Duda, que são realmente sensíveis a nós como um todo, né? Assim. E você sendo eleita deputada estadual por Minas, quais são suas principais bandeiras, propostas? Duda, a mulher, sem dúvida, é a principal fonte de inspiração para mim, de força, sabe? E de referência para poder cuidar. Eu acho que a mulher, dentro da sociedade, ela precisa de mais espaço, né? Ela precisa de mais acolhimento. Então, políticas públicas, aumento de delegacias da mulher por Minas Gerais. Eu vejo que eu que sou ali do Jequitinhonha, eu vejo que é uma delegacia para 27 outras cidades ali próximas, que eu digo assim, num raio de 400 quilômetros, uma delegacia da mulher é muito pouco. Enquanto nós não tivermos mais delegacias da mulher, ou que as delegacias que sejam tenham um departamento específico para cuidar da mulher, a mulher não vai ter respeito. O abuso não vai ser entendido como abuso. Então, isso precisa mudar, né? O acolhimento para crianças também, eu já tenho uma vivência com essa questão da ONG, que eu apoio há 5 anos, e eu vejo as dificuldades que eles passam, o apoio que ainda é pequeno, e o número de casas para acolhida dessas crianças e de mulheres também, porque a mulher que foi agredida, ela não pode voltar para sua casa. A mulher que foi abusada, ela não pode voltar para aquele mesmo espaço. Ela vai continuar naquele ambiente tóxico e doentio. Então ela precisa ter acolhimento. Já existem casas, mas elas precisam ser ampliadas para acolher a demanda, porque infelizmente temos muito feminicídio ainda em Minas Gerais e a gente precisa acabar com isso, pensando em políticas públicas realistas, né? E que possam acolher. Eu quero também cuidar. Tem uma causa que me toca muito, são as pessoas acamadas. E as pessoas acamadas, elas sempre têm uma cuidadora, em geral mulher. Em geral é mulher, porque a mulher tem essa questão do cuidado, da dedicação. Então, esse cuidado, ele é permanente enquanto o acamado está ali, né, em vida. E logo que o acamado, infelizmente, falece, tem algum problema, esse benefício é totalmente cortado, sem que ela possa ter recolhimento de um recolhimento de alguma verba para ela. E o que acontece? Essa mulher que se dedicou a vida inteira para um ente querido, o que seja, ela não pode aposentar, ela não pode. Como é que ela vai ser recolocada no mercado de trabalho? Porque ela não teve tempo. E aí é um trabalho de 24 horas por dia, que a gente sabe como é que é. Então eu quero cuidar desse tipo de mulher também. E
dentro de todas as cidades do interior de Minas e na capital, um centro integrado para a mulher, a pequena empreendedora, em que ela possa se beneficiar de networking entre outras empreendedoras e ela também ser inserida no mercado de trabalho. Por quê? A oportunidade para a pequena empreendedora é fundamental para acabar com o abuso. O abuso ele acaba quando existe independência, emancipação feminina. A independência da mulher financeira, que eu quero dizer, ela é proporcional à diminuição do abuso. Então, a saída é essa. Cuidar da mulher e dar espaço para que ela possa ter o seu próprio negócio, ter o seu próprio dinheirinho, e aí a gente transformar um pouquinho. E junto com você, eu tenho certeza que a gente chega em muitos outros espaços juntas. Qual que é o seu número, mulher? O meu número tá facinho. O da Duda é 1212, o meu é 12012. É só colocar um zerinho no meio, tá tudo certo. Meu bem, obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Sucesso na sua trajetória. Obrigada. Que a gente vê isso. Enquanto terceiro setor, a gente constrói, mas precisa de políticas públicas para transformar, não é? É verdade. O número de feminicídio no Brasil é número de guerras. Faltam políticas públicas para as mulheres. E ter mais mulheres no parlamento significa melhorar a qualidade legislativa. Sucesso para você, viu? Muito obrigada de novo, Duda. Já falei muitas vezes, mas eu quero falar aqui o quão eu sou apaixonada pela pessoa que você é, o quão eu acredito em você e sei que em cada espaço que você tiver, em cada momento que você tiver da sociedade ou aqui dentro, você vai transformar o lugar que você tiver. Então, eu quero mais Dudas espalhadas por aí e que eu possa ser uma seguidora sua, né, na sua essência como um todo. Inclusive, tô indo conhecer aquele projeto que eu conheci aqui, que é o seu projeto Pomar BH, que você apoia, né? Isso. Sobre plantio de árvores. O plantio de árvores a cada voto, eu quero conhecer ele e eu quero seguir esse bom exemplo que você deu. Quero seguir o mesmo, viu? Vai lá, fica no bairro que eu moro. Inspirada por você, porque eu quero me inspirar em pessoas sérias, honestas e comprometidas com o coletivo como você. Obrigada, meu bem. E é isso, gente. Bora compartilhar o máximo que puder esse podcast. Bora curtir, comentar, seguir a Letícia. Como é que te acha nas redes, Letícia? @le_Santiago. Todo mundo já conhece, né? Um beijo, gente.